Fizemos um vídeo mostrando toda a trajetória de Robert De Niro. Hoje vamos falar 30 curiosidades sobre os filmes que ele participou. Tem cada história interessante. Bora pro vídeo. Touro Indomável. O filme que conta a história do temperamental boxeador Jake LaMotta tem muita coisa legal. Por volta do minuto 17, após ele se irritar com as pessoas que seu irmão levou para assistir o treino na academia, ele começa a fazer sparring com o irmão de uma maneira, digamos, muito agressiva. Nessa cena, Robert De Niro quebra a costela de Joe Pesci de verdade com socos. Na cena pausada, é possível ver a cara de dor dele. Falando em socos, Scorsese utilizou melões e melancias quebrando para fazer o áudio das pancadas durante o filme. Durante toda a passagem de tempo no filme, é bem legal notar o ganho de peso de Robert De Niro. Ele ganhou cerca de 20 quilos para fazer o personagem. O problema é que depois de certo tempo de pós-produção, Scorsese não poderia regravar as cenas, já que De Niro tratou de perder peso logo depois das filmagens. Para quem ainda não viu, o filme é todo em preto e branco. Segundo o diretor, um dos motivos para que fosse assim era para se diferenciar de outro filme de boxe que estava em alta na época, Rocky. Além disso, o xarope da Hershey's foi usado como sangue, porque parecia melhor nessa coloração. O filme foi o primeiro grande trabalho de Joe Pesci. Ele estava prestes a desistir da carreira de ator enquanto trabalhava em um restaurante em Nova York. Por conta de uma atuação em um curta-metragem vista por Scorsese, ele recebeu a ligação e desistiu da aposentadoria das atuações. Seria uma grande perda. Taxi Driver. O famoso filme em que Robert De Niro interpreta o taxista Travis Bickle também é recheado de curiosidades. A cena mais famosa do filme, onde ele diz a frase "You talking to me?", foi improvisada por De Niro. O roteiro não previa nada além de uma olhada dele no espelho. O diretor deixou a cena correr e o resultado foi excelente. O filme tem uma temática bem pesada. Jodie Foster interpretou uma garota de programa menor de idade no filme. Para não ter problemas com a justiça, nas cenas mais pesadas, sua irmã, que era muito parecida com ela e tinha 19 anos, fez as gravações. Nas imagens é possível notar a semelhança entre ambas. Falando sobre a temática pesada, após ver o filme, a MPAA, que faz a classificação etária das obras dos Estados Unidos, ameaçou dar uma restrição máxima para Taxi Driver. Então, para conseguir uma restrição R que permite que um público um pouco maior assista o filme, Scorsese teve que dessaturar as cores, deixando o sangue menos vermelho e vibrante. Isso foi o suficiente para a obra ser aprovada. Pouco cinéfilo sabe, mas o diretor escalado para dirigir Taxi Driver foi Brian De Palma. Scorsese teve que convencer os produtores a dirigir a obra, e isso só foi permitido quando ele os apresentou o filme Caminhos Perigosos. Eles deixaram que ele dirigisse o projeto com a condição de que trouxesse junto Robert De Niro. Bons companheiros. No filme que é considerado por muitos a obra-prima de Scorsese, De Niro interpreta Jimmy Conway, um gangster da vida real. De Niro é conhecido por ser um ator metódico e queria ser o mais autêntico possível em suas cenas. Um dos pedidos mais peculiares dele foi lidar com notas de verdade nas cenas em que Jimmy está distribuindo dinheiro. Scorsese deu a De Niro alguns milhares de dólares, e ninguém foi autorizado a sair do set no final até que tudo fosse contabilizado. Al Pacino foi o primeiro ator cotado para atuar como Jimmy Conway, que foi interpretado por De Niro. Ele recusou o papel para evitar ser rotulado como gangster depois de sua atuação já muito marcante como Michael Corleone em O Poderoso Chefão. Ao receber o Oscar de melhor ator coadjuvante, Joe Pesci fez um dos discursos mais curtos da história. Ao pegar o prêmio, surpreso, subiu ao palco e disse: "It's my privilege, thank you." Segundo ele, a frase foi extremamente curta porque ele achava que não tinha a menor chance de vencer. Falando de Joe Pesci, aquele momento do engraçado como, a cena mais emblemática do filme, aconteceu de maneira real com ele. Então ele conversou com Scorsese para adicionar ao filme. Quando Joe Pesci era garçom, ele estava atendendo um mafioso e disse que o homem era engraçado. Ele recebeu uma resposta ameaçadora por seu atrevimento. Scorsese gostou tanto da história que decidiu filmá-la, mesmo que não estivesse no roteiro. Toda aquela parte foi sem texto, tudo improvisado. Boa parte dos figurantes eram ligados ao crime organizado. Alguns deles, inclusive, conheciam os personagens principais na vida real. Um desses figurantes seria mais tarde condenado por executar vários crimes junto à máfia. Esse elenco foi a maneira de Scorsese para confundir a vida real com a obra de Hollywood. Inclusive, Scorsese alertou o elenco sobre quem eram essas pessoas para que todos soubessem. O filme Cassino, de 95, que além da constante parceria de De Niro, Joe Pesci e Scorsese contava com Sharon Stone, também tem curiosidades interessantes. O filme foi rodado em um cassino real que funcionava 24 horas por dia. Isso deu a Scorsese a oportunidade perfeita de filmar 4 vezes por semana, especialmente quando eles estavam menos ocupados. A veracidade ficou muito evidente porque as pessoas ali não eram figurantes, eram pessoas reais que estavam jogando naquele momento. Os atores foram autorizados a ficar com todos os figurinos. A soma de todas as peças ficaram em um valor muito próximo de $1 milhão. Surpreendentemente, Sharon Stone mudou de figurino 40 vezes, enquanto Robert De Niro mudou 70 vezes durante as filmagens. Lembram da história em que De Niro quebrou a costela de Joe Pesci nas filmagens de Touro Indomável? Pois então acreditem, aqui aconteceu novamente. Dessa vez, em sua cena final, ele recebe um golpe com um taco de beisebol. Nessa cena, ele quebrou a mesma costela que já havia sido fraturada por De Niro. O emocionante filme Tempo de Despertar, em que De Niro e o saudoso ator Robin Williams trabalham juntos, guarda alguns itens interessantes.
O filme foi inspirado em um livro baseado em fatos reais escrito por Oliver Sacks. O papel desempenhado por Robin Williams foi baseado diretamente no próprio Sacks e em seu trabalho com os pacientes. Antes de filmar, Williams, De Niro e outros membros do elenco estudaram filmes de pacientes reais de Sacks para que pudessem ver como estavam seguindo o tratamento e qual seria a melhor forma de atuação. Em uma cena em que Robin Williams trabalha com seguranças para conter o personagem de De Niro, Williams acidentalmente deu uma cotovelada no rosto de De Niro e quebrou seu nariz no processo. De Niro brincou que ele já havia quebrado o nariz na direção oposta, e portanto essa cotovelada acabou endireitando. O ótimo filme O Lado Bom da Vida, que fala sobre um homem que sai de uma clínica de tratamento psicológico após 8 meses e tenta reconstruir a sua vida após perder o casamento, é recheado de boas atuações e premiações. O diretor do filme é David O. Russell. Ele se interessou para o projeto desde o início porque o filho do diretor tem histórico de transtorno bipolar e transtorno obsessivo-compulsivo, assuntos com bastante ênfase no filme. Inclusive, o seu filho tem uma breve participação especial no filme como o garoto que toca a campainha e é afugentado pelo personagem de Robert De Niro. Além de Robert De Niro, fazem parte do filme com grande destaque os protagonistas Bradley Cooper e Jennifer Lawrence. Porém, os primeiros atores escalados seriam Mark Wahlberg e Anne Hathaway. Divergências criativas e de agendas acabaram mudando os planos para o elenco que participou da obra. A propósito, Jennifer foi escolhida para um teste via Skype. O diretor disse que seria uma mera formalidade, mas acabou se surpreendendo e fechando logo naquele momento a parceria, que posteriormente voltaria em outros filmes, como por exemplo Joy. O premiado Irlandês, filme da Netflix, traz um dos filmes mais detalhados e bem feitos de Scorsese. Falamos agora algumas curiosidades sobre ele. Após bater na trave algumas vezes, após décadas de carreira, Scorsese enfim conseguiu dirigir Al Pacino. O grande ator trabalhou pela primeira vez com Scorsese em O Irlandês. O filme fez um trabalho de CGI muito bom no que diz respeito ao rejuvenescimento dos personagens. Porém, além do CGI, os atores tinham um treinador de postura no set. Martin Scorsese percebeu isso pela primeira vez em uma cena com Al Pacino. O ator que estava com 78 anos estava fazendo a cena do personagem com 47. E ao se levantar da cadeira, Scorsese percebeu que ele era muito rígido para um homem de 40 anos. Então fez questão de adicionar mais esse elemento para trazer veracidade à obra. A propósito, sobre a questão do CGI, Scorsese não queria utilizar outros atores mais jovens para interpretar os personagens, como geralmente se faz no cinema. Então, para realizar testes se a tecnologia funcionaria corretamente, ele utilizou primeiramente refilmando uma cena dos filmes Bons Companheiros. Robert De Niro realizou a cena que na época tinha cerca de 25 anos de diferença. Outra famosa cena marcante do filme de Scorsese acontece durante a cena da briga no refeitório da prisão, por causa do termo do uso vocês pelo personagem de Al Pacino. O outro ator, Stephen Graham, dá um tapa no sorvete enquanto ambos discutem. Esta é mais uma das cenas improvisadas. O ator combinou com Scorsese, mas Al Pacino não estava sabendo de nada, por isso a cara de surpresa dele ao receber o tapa no sorvete. Coringa de 2019 fez mais de 1 bilhão de bilheteria e concorreu a 11 Oscars, é um enorme sucesso. Além disso, ele é repleto de easter eggs e curiosidades. O filme foi assumidamente inspirado em Taxi Driver. Além de toda a ambientação, saúde mental do protagonista e paleta de cores, algumas tomadas são claramente referenciadas à obra dos anos 70. Além disso, principalmente as cenas em que De Niro aparece no talk show são muito semelhantes a outra obra que ele participou, O Rei da Comédia. Aqui aconteceu algo muito semelhante a De Niro em O Touro Indomável, onde ele teve que ganhar 20 quilos para fazer o personagem. Em Coringa, Joaquin Phoenix teve que perder 23 quilos. O emagrecimento foi tão extremo que novamente não houve oportunidade para refilmagens. Normalmente, quando o filme entra na fase de edição, o diretor descobre quais tomadas não funcionam e quais precisam ser refeitas, mas eles não seriam capazes de fazer isso aqui com Coringa, pelo bem da saúde de Phoenix. E para fechar, originalmente a Warner Bros. Queria que Coringa fosse dirigido por Martin Scorsese. Eles queriam que Leonardo DiCaprio interpretasse Arthur Fleck e Robert De Niro interpretasse Murray Franklin, o que no caso acabou acontecendo. Scorsese não conseguiu dirigir o filme porque ele estava trabalhando em O Irlandês. Ele também foi anunciado como produtor executivo, mas também por conta do outro filme acabou abandonando a obra. E aí, gostaram desse novo formato de vídeo? Comentem aqui embaixo e não esqueçam de se inscrever no canal. Em breve novos conteúdos semelhantes. Grande abraço.